Quando a gente começa a estudar e a pensar em tatuagem realista, a gente tem que abrir um leque de possibilidades de percepção. A gente vai estar fazendo uma aula aqui totalmente diferente de aulas que você já tem visto na internet, já tem visto no YouTube, ou que você já tem estudado até pessoalmente com algum professor. Eu acho muito interessante a gente entender que a execução, presta muita atenção, a execução prática do trabalho realista é muito importante, tá? Mas a percepção e todo o conhecimento técnico sobre a técnica realista, a técnica de observação também é muito importante. Hoje eu vejo uma busca muito grande por o aprendizado da parte de execução técnica, tá? Mas justamente esse estilo aí, que é o mais buscado, tanto pelos artistas quanto pelos clientes, um dos estilos mais valorizados, se não for o mais valorizado do planeta, o estilo realista, acredito eu, que até pelo pouco de experiência que eu tenho nesses 5 anos fazendo realismo e 15 anos de tatu, que a maior bagagem é o conhecimento técnico sobre o estilo, tá? Então, além de estar falando sobre técnica aqui, sobre aplicação, inclinação e tudo mais, como a gente vai ver ao longo desse curso em várias aulas, eu vou estar focando muito nessa parte do conhecimento de percepção, que eu acredito que é o que vai mais agregar e mais trazer conhecimento para essa execução do trabalho realista, tá? Um ponto bem importante que eu queria começar falando é que a gente tem que parar para pensar que cada parte desse trabalho vai ser executado por etapa, tá? Vou trabalhar 90%, entre 80 e 90% do trabalho com agulha de traço e sempre, quase sempre, eu estou usando preto e sombra escura. A maior parte está sendo feita na suavidade da mão, tá bom? Não estou usando muito tom diluído, nem muito diluente, mas na suavidade da mão. Por quê? Eu consigo deixar o trabalho mais duradouro na pele. A gente tem que fazer o trabalho acreditando que ele tem que ser feito para durar 15, 20 anos, tá? 10, 15, 20 anos. Não tem hoje como a gente medir e saber exatamente como é que vai estar um trabalho feito hoje daqui a 20 anos. Porque os trabalhos que foram feitos há 20 anos atrás, a técnica, o equipamento, material, tinta era tudo muito diferente, tá? Mas o que é que a gente consegue hoje? Tem muito equipamento, material e técnica usada hoje que a gente começou a usar 2 anos, 3 anos atrás. Então, pela durabilidade encontrada na tatu hoje, a gente já consegue ter uma maior noção de que cada vez mais a gente está evoluindo a técnica para que, além do trabalho ficar mais perfeito, a gente consegue deixar o trabalho com mais longevidade, um trabalho que ele dura mais na pele, tá? Então tem duas preocupações, são duas preocupações na tatu realista. A execução do trabalho, onde a gente faz um trabalho que não é bidimensional, a gente vai trabalhar em cima de um trabalho tridimensional, onde a gente tem que fazer isso com toda a execução de luz e sombra. E para isso a gente precisa muito de estudo de percepção, tá? Por isso que eu estou falando muito isso. E o outro ponto que eu acho que hoje ainda, infelizmente, é muito falho por alguns artistas é a gente ter a preocupação com a durabilidade do trabalho. Fazer um trabalho bonito é muito legal, é muito massa, mas fazer o trabalho bonito e duradouro é o diferencial. É o que vai fazer você escalar, vai levar você para outros lugares, para outros países. Seu nome vai ficar um nome mais forte. Então eu peço desde já para todos que estão estudando essa aula aqui que tenham essas duas preocupações. Essa técnica é uma técnica que me ajudou demais, me levou a ganhar muitos prêmios, me levou a ficar mais conceituado e eu vou abrir todos os segredos aqui para vocês, tá? É importante, é até muito importante que você esteja com um caderno aí ao lado, com lápis, notando tudo, porque tem muita dica valiosa. Então tenta usar de princípio o mínimo de diluente possível. Ó, eu acho muito interessante começar pelas expressões e também por onde eu acredito que vai gastar mais energia, onde eu vou gastar mais energia de percepção. Vou estar falando sobre isso aqui. Já falei em alguns outros workshops, inclusive
tive um ótimo resultado de feedback de outros tatuadores que estudaram o workshop, tiveram, cara, uma evolução gigantesca. Então, tenta se desprender também de crenças e coisas que você acha que já deve saber ou que já aprendeu, porque isso é um exercício que eu faço, que eu coloco muito em prática. Inclusive, eu acredito que meu trabalho vem evoluindo muito. Não só meu trabalho, mas eu como artista, como pessoa também, por mim sempre entrar para aprender alguma coisa desprendido, com a mente vazia, sempre acreditando que eu não sei nada e que eu tenho muito a aprender, porque o realismo, na verdade, é um exercício de erros e acertos, tá? Então, se você faz um trabalho, por exemplo, como esse, e você acredita que já sabe, que tá bom, você tá sendo negligente consigo mesmo e tá deixando de evoluir. Então, não sei se você já teve a sensação, a leve sensação de que o trabalho não está ficando legal, que não está saindo como o previsto. Sempre quando acaba o trabalho você acha que não ficou tão bom. Isso é muito, muito bom para um artista que está buscando evoluir, que está buscando crescer, tá? Então já fica se policiando que a partir do momento que você começar a finalizar o trabalho, olhar para o trabalho, ficar satisfeito, começar a dizer que tá bom, pode ter certeza que nesse momento aí você está deixando de evoluir, você está sendo negligente com a sua carreira. Então tem essa preocupação. Eu estou sempre começando pela parte de textura para poupar minha energia mental de percepção, tá? Eu acredito demais e defendo uma tese, que inclusive criada por mim. Se vocês verem alguma outra aula, workshop, live, o que seja, de algum tatuador falando sobre isso, vai lá e diz, dá o crédito aí que essa tese é do Diego Rodrigues, ele que desenvolveu isso aí. Eu acredito demais e defendo porque já fiz alguns trabalhos como esse, por exemplo, para perceber como é que funciona essa nossa energia de percepção, e no decorrer do trabalho a gente vai notando que você vai perdendo tanto mais a visão, o cansaço físico e mental, e você vai perdendo percepção literalmente, tá? Então, qual que é a estratégia? Tá? Tem toda uma estratégia por trás para a gente conseguir sim fazer um trabalho com uma boa execução e com um bom acabamento técnico. No início do trabalho, eu sei que eu estou com 100% ali de energia, estou percebendo tudo. Se eu olho para a referência, eu estou enxergando tudo. Então, eu acredito que é muito mais inteligente a gente começar pelo lugar que vai ser mais percebido, que é a expressão, principalmente o olhar, ou as partes que tem mais texturas, que geralmente é onde é mais chamativo. Vou dar um exemplo. Eu sempre falei dessa tese e defendo muito quando dois animais se encontram, tá? O primeiro local percebido é o olhar. Se duas pessoas se encontrarem, se você encontrar um leão numa floresta, ele vai olhar para o seu olho e você vai fitar no olho dele. Então, isso é animal. Quando você olha para qualquer obra de arte, pintura, escultura, desenho, o primeiro local que você vai perceber é o olho, tá? Porque é ali que vem a vida, é ali que você vai enxergar o outro ser. Então, por isso tem que dar esse mega acabamento no olhar e na expressão. Porém, quando você olha, por exemplo, para um tigre, e ele tá com aquele bigode, aquela textura do pelo e tal, muito chamativo, você olha para o olhar do tigre também, mas o que te chama mais atenção é a textura, tá? É tanto que vários trabalhos, principalmente de felinos, que tá com a pelagem, com a referência da pelagem muito legal, chama muito mais atenção do que o olhar. Então, por isso que eu acho bem interessante. Ou nesse trabalho eu começava por essa parte do bigode, que eu achei que é uma das partes que mais chama a atenção na fotografia, ou no olhar, tá bom? Então, sempre que você for começar, pega a referência, dá uma calculada antes. Pensa, cara, o que foi que me chamou mais atenção aqui? O que é que eu tenho que deixar mais definido e mais em evidência? Mais em evidência. Aí tu vai pegar e vai dedicar mais tempo para ali. Isso aí para mim é a coisa mais lógica a se fazer. Em segundo ponto, olhar. Se não tem nada em evidência, sempre olhar, tá? Olho, nariz e boca. Dedica o máximo de tempo, eu acredito que você vai ser muito feliz. Esse trabalho foi feito dessa forma, e um exemplo que eu queria dar demais para vocês que estão assistindo aqui é: tenta manter o máximo dessa energia até o fim do trabalho, tá? Porque, como eu sempre falo, isso eu sempre falo, é uma briga psicológica, é você com você mesmo, tá? Quando você está tatuando, o que é que acontece? Seu cérebro fica
te bombardeando de informação, te dizendo para parar, que tá cansativo, que tu não tá entendendo, que tu não tá enxergando, e você tem que ir lutando contra isso. Quanto mais você luta contra isso, mais você consegue perceber. Porque um trabalho como esse, que eu estou fazendo textura de pele, tem textura de pelo de barba, se eu não tiver com toda essa energia de percepção, eu não vou conseguir executar, independente se eu estou usando marca de máquina A, B, C, pigmento brasileiro, americano, chinês, entendeu? Se não tiver a percepção, uma boa percepção, você não vai ter um bom trabalho. Então, esquece um pouco dessa parte de material. Esse curso é muito, muito legal porque ele é bem completo. A gente tem vários estilos. Tem estilo que vai ter um hiperfoco em traço. Tem um outro estilo que vai ter um hiperfoco em pigmentação sólida, em passagem de cor e por aí vai. É uma infinidade de técnicas, tá? Mas no realismo em específico, eu puxo muito o conteúdo e a didática para esse lance de percepção, de compreender e perceber. Porque eu acredito muito que não só comigo, mas com vários outros artistas, acontece demais de você começar a praticar em uma mídia específica, por exemplo, pintura a óleo. Quanto mais você está praticando, estudando, lendo e ouvindo sobre, que não precisa só você pintar para aprender, você pode ler um livro de pintura e aprender também. Quanto mais você está absorvendo aquilo ali, mais você vai conseguir externar em uma próxima execução. Por exemplo, esse trabalho aí, ele é um realismo que eu fiz após 4 meses sem tatuar, porque eu parei de tatuar cliente para me dedicar a conteúdo. E aí eu tinha uma pilha de tatuagem pronta que só faltava fazer conteúdo, gravar e tudo mais, então eu fiquei praticamente 4 a 5 meses sem praticar tatu. E o resultado desse trabalho me agradou muito, porque parece que eu vinha praticando desde a época que eu parei há 4, 5 meses atrás, entendeu? Então, o que é que eu aprendo com isso? Qual é o ponto que eu chego nisso aí? Que não precisa você estar sempre praticando. Se você estiver estudando e compreendendo sobre o assunto, você vai continuar em evolução. Porque eu continuei vendo aula, vendo palestra, vendo vídeo sobre pintura e continuei evoluindo mentalmente minha técnica, para quando vim executar, conseguir desenvolver. Tem muitas pessoas que falam, né, a galera que é mais legal, eu não tenho coordenação motora para fazer tatu. E eu creio demais que não precisa, tá? Tem vários estudos que comprovam, inclusive eu já trouxe provas em workshops de pessoas que se acidentaram, perderam o braço, começaram a pintar com os pés, tatuar com os pés também. Tem, inclusive, até casos surpreendentes de pessoas que perderam os braços e as pernas e tatuam e pintam com pincel na boca e conseguem fazer pinturas realistas. É muito do que está na sua cabeça, do que está na sua mente. Então, se desprende muito de equipamento, tá? Que a máquina que faz o realismo é o tipo de sombra que não é, mano. Vá por mim que não é. Eu já vi artista fazer realismo com máquina caseira e agulha ruim, feita tinta feita manualmente, assim, caseiramente, e a galera conseguir reproduzir aquilo. Por quê? Já tem um conhecimento, já tem um conceito. O legal também dessa tatu que diferente da maioria dos trabalhos que eu faço com agulha de traço, esse trabalho aí ele tem a maior parte em agulha de traço, tá? Então foi muito pouca coisa que foi feita com mago. Então, para quem tem essa dúvida de como fazer sombra com agulha de traço, presta bem atenção com os movimentos. Eu tento fazer muito levitação. Primeiro eu venho com uma pigmentação mais sólida e eu busco sempre trazer o pigmento mais escuro e dosar com a suavidade da mão. O oposto de trazer um sumo bem clarinho e ir aplicando mais e mais e mais, buscando escurecer e muitas vezes errando, só machucando a pele. Que tem muito tatuador que faz isso. Fica aquela pele saturada, muito vermelha, de tanto ele trazer tonalidade clara e querer escurecer e, não, e acabar não escurecendo, tá? Então acho muito mais interessante você vir com a pigmentação mais escura e suavizar na aplicação da mão, que é o que eu estou fazendo agora no caso. Vim com as tonalidades mais escuras, pressionando um pouco mais, faço toda a parte que é o contraste mais escuro e aí eu venho trazendo a iluminação, a sombra trazendo a iluminação. Por quê? Uma coisa que a gente tem que entender que tem duas coisas que diferem muito. A fotografia para uma pintura ou uma tatuagem realista, tá? Uma fotografia você vê que é bidimensional ali, tá? Você consegue ver uma foto, mas você uma foto não lhe causa aquele efeito que a arte está quase saindo
do papel que foi impresso a foto, tá? E uma pintura e uma tatuagem não. Quando a gente trabalha com pintura realista, a gente vai além, a gente consegue dar aquele aspecto de 3 dimensões diferente da fotografia. Então isso difere muito. Tem muita gente que confunde uma foto com uma pintura, um desenho, uma tatuagem realista. É totalmente diferente a visão de uma lente com a visão do olho humano. Então, a reprodução de uma tatu, a gente reproduz como a gente vê. Então, não sei se você que está aqui estudando essa aula que já tatua realismo, já chegou a ouvir do cliente ou alguém, algum fã seu que já viu algum trabalho seu falar, cara, ficou muito mais bonito do que a foto, ficou muito mais legal do que a foto. Isso literalmente acontece porque você percebe a fotografia e você reproduz do jeito que o olho vê, não é do jeito da lente da câmera. Então você consegue trazer a dimensão da forma que uma fotografia impressa não traz. Você consegue trazer as 3 dimensões, tá? Então, quando a gente vai tatuar, a gente tem que entender uma coisa. Tudo, todas as partes do corpo, né, principalmente do rosto, são formadas por blocos, tá? Já anota aí no teu caderno. Cada parte do corpo é formada por bloco. A gente consegue reproduzir baseado na forma que a gente enxerga. Isso é muito importante. E a gente enxerga blocos. O nariz é uma massa, por exemplo, estou fazendo o olho agora. Tem um globinho pequeno que tem um globo maior, tem outro globo. São vários globos e várias massas formadas por bloco. Então, qual é a minha missão? Perceber esses blocos e reproduzir as manchas, tá? Eu sempre faço o meu trabalho com uma visão muito mais macro, muito mais fechada. Eu tento estar enxergando no máximo 2 centímetros do que está sendo feito, tá? Até lá perto de finalizar o trabalho, 90% do trabalho. E aí lá no final, quando já está finalizando, eu começo a abrir, ter uma visão maior, uma visão mais macro assim, para mim entender se precisa levar um pouco mais de contraste, se precisa mais preto e tudo mais. Que inclusive tem técnicas, né? Que você pode pedir para o cliente ficar no espelho para você ver a tatu virada ao contrário. E a referência também você vai conseguir perceber alguns pontos que faltam dar acabamento, ou você consegue também fechar um pouco o olho e espremer o outro, né? Você fecha um olho e começa a espremer o outro assim, ó, aos pouquinhos, que você consegue enxergar onde é mais escuro, onde é mais claro e identificar contraste. Essas técnicas são usadas justamente por conta do bug que vai dando do cansaço mental. De você estar fazendo o trabalho e a mente vai cansando, você vai perdendo essa percepção que eu estou falando, que é muito, muito importante nessa aula. E lá do meio para o fim do trabalho a gente comete muito erro de querer acelerar. Aí geralmente faz o cabelo ou acabamento na testa na maior pressa e bota o trabalho a perder, tá? Tem um ponto que eu percebi também de evolução nesse trabalho aí, que é o seguinte. Eu queria até dar os créditos também, dar os créditos a um artista, porque eu acho muito interessante, cara, essa parte da humildade, da gente aprender alguma coisa com alguém e citar, sabe? Que inclusive eu sinto um pouco de falta disso. Eu vejo a galera usando algumas coisas aprendidas comigo, passando aulas, aí não compartilham, não dão mérito, não falam o que aprenderam comigo. E essa ideia eu vi no vídeo do Tuzinho, que inclusive é um mega artista aí que também vem trazendo conteúdo para ajudar a evoluir a galera iniciante. E ele ensinou a fazer uma, uma solução com algodão e diluente. Você bota num copinho desse de cafezinho para você tirar o excesso do pigmento. E eu achei muito legal porque além de tirar o excesso do pigmento da agulha, você vai tocar lá no batoquinho de descarga, que é um batoque só com diluente. Eu não fico limpando a agulha na água não, porque a agulha, como você está trabalhando, sua pele tem micropartículas de gordura e você vai botando ali na água, ela vai engripando, aquilo vai encebando o bico da agulha até um ponto você achar que a agulha tá ficando cega, entendeu? Então eu acho bem interessante a gente usar diluente, porque na maioria a maioria dos diluentes tem álcool. E aí esse álcool ele consegue dispersar a maior parte dessa gordura. Então acaba que não atrapalha a aplicação, não fica atrapalhando a pigmentação. Então eu acho que é bem interessante a gente estar usando essas duas técnicas, tanto o diluente quanto essa do algodão. E o algodão é legal porque além de tirar realmente toda a tinta, ele suga toda a tinta, você trabalha sempre com as tonalidades
de escala tonal separada, você também consegue identificar se tem alguma agulha amassada, torta, porque nem todo tatuador tem paciência de pegar a lupa para vir olhar a tatuagem para ver se está tudo certinho, se as agulhas estão todas certinhas. Então muitas vezes você está tatuando também, você vai buscar um pigmento ali, você bate na quina do batoque, ou chega a bater na bancada, aí você acha, ah mano, isso aí não deu nada não. E nessa que não deu nada não, uma das agulhinhas empenou, você não percebeu. Usando essa técnica do algodão, você consegue perceber, porque quando você vai limpar a agulha lá, se ele engatar e enganchar no algodão, ele está demonstrando que tem alguma agulha defeituosa e aí vai te privar de passar por vários problemas, tá? Tem um ponto que é bem específico. Esse batoque de descarga, ele ajuda muito nesse lance de você conseguir manter as escalas tonais, tá? Você tem que ir dosando, é uma matemática. Você vê que o preto da menina dos olhos é um preto, mas o preto de cima da, da pálpebra já é um outro, e aí você vai dosando isso. Só que qual que é a ideia? Muitas vezes você consegue perceber, né? Percepção tá top, mas na execução o cartucho ou o bico ele tá contaminado com outras tonalidades, tá? Então uma coisa que eu tive uma mega evolução nesse trabalho, por exemplo, a variação de tonalidades que eu apliquei no queixo e a facilidade que eu tive foi muito por conta disso. Eu tô trabalhando com meio tom aqui. Antes eu só usava o batoque de descarga, dava um toque no batoque de descarga, né? Tipo, descarregava o excesso de cor e mudava. Agora não, além de dar o toque no batoque de descarga, eu vou lá no algodãozinho. Então eu consigo trabalhar exatamente com a tonalidade que eu quero. Isso me facilitou e muito, porque eu passei por muitos problemas e acredito que vocês passam muito por isso. Você está trabalhando aqui com meio tom e você quer dar um tom claro ao lado. Aí você vai lá no batoque de descarga, dá um toque ou dois e vem, só que não descarregou o suficiente, ainda ficou com pigmento no bico. E aí você vem para dar um tom mais claro e ele acaba aplicando quase o mesmo tom e não dá tanto contraste. Então eu acho que isso é um problemão, porque para trabalhar no realismo, eu acho que um dos pilares mais importantes é a gente conseguir, primeiro, entender todas as tonalidades e as variações e fazendo essa matemática e também conseguir o contraste. Sem contraste a gente não consegue deixar um trabalho tridimensional nem pagando, tá? Então, se é uma pele mais clara, a gente consegue trabalhar mais textura, mais meio tom. Se é uma pele mais escura, a gente Se é uma pele mais escura, a gente tem que trabalhar com mais preto e mais pele justamente para puxar mais o contraste. Se a gente trabalhar com muita textura e tudo mais, acaba botando o trabalho a perder. Ó, agora eu quero que você pare o Instagram, não mexa no WhatsApp. Quero que você esqueça daquela série que está atrasada lá no Netflix e se concentre aqui. Preste atenção, ó. Esse momento aqui você já vai entrar no trabalho, você já começa a perceber que são vários blocos, são várias massas, tá? Se desprende de ver o todo, se desprende de ver o todo. Olha para essa parte do queixo aqui, que nem a parte que eu tô fazendo ali do lado também. São várias manchas, pequenos blocos, tá? Tipo essa bolsa debaixo do olho também, a gente tem que começar a enxergar como o artista enxerga, tá? Essa é uma das coisas mais simples que, se não for entendida da maneira certa, se torna a coisa mais complexa do mundo. Então se abre para aprender. Tenta entender da melhor forma possível, que eu estou tentando também passar da maneira mais simples possível para você compreender. Reprodução de mancha. Olha o que tem na referência e reproduz. Se desprende de paradigmas que já foram implantados aí na sua mente quando a gente era criança, quando a gente era adolescente, do que é um olho, do que é... Não entra nessa pilha, só reproduz a mancha. Esse é um dos maiores segredos e foi assim que eu consegui evoluir milhares de tatuadores nesse país. De tirar o cara dentro de uma caixa, de mudar a forma dele enxergar e a forma dele reproduzir. Então, vai fazer um trabalho, por menor que seja, a partir de hoje. Se tiver uma tatu ainda hoje ou amanhã, só reproduz o que você observa. A gente tem que fazer praticamente o trabalho de uma impressora. Olhar e reproduzir, olhar e reproduzir. Só o que tem, tá? Por que eu tô falando isso? Tem muitas distorções que a gente traz da nossa primeira infância. É o único
ano é a única época da nossa vida que a gente estuda e desenvolve com o lado direito do cérebro, né? Que é o lado responsável pela parte criativa, tá? Então, quando a gente começa a entrar ali já no alfabetização, primeira série, a gente começa a suprir essa parte artística e desenvolver mais a parte lógica. Então, é justamente isso que ocorre com 99% das pessoas. Você chegar num lugar e pedir para alguém desenhar uma casa para você, se for uma pessoa que não trabalha com arte, ela vai fazer aquela casinha que a gente fazia com árvorezinha assim, uma maçãzinha, um sol no fundo, e inconscientemente ela acha que aquela imagem é a imagem real, que uma casa é daquele jeito. Então, isso a gente tem que trabalhar para tirar todas essas distorções que já foram implantadas, né? Tem vários estudos, que inclusive um que eu mais falo para todo mundo é Desenhando com o Lado Direito do Cérebro, que é um mega livro que você inclusive consegue pegar de graça no Google. E tem um que é O Hemisfério Direito, que é um segundo livro também muito importante para que você entenda que tudo que está sendo falado aqui tem embasamento científico, tá? Já vi vários tatuadores discordando de mim, inclusive professores, mas eu sou aquele cara que defende muito o que acredita. Então é algo que conseguiu me evoluir, transformou a minha vida e está transformando a vida de vários, não só tatuadores, como artistas também. Tem pintores hoje, grafiteiros, tal, os caras que mandam muito bem, inclusive que eu admiro, que são ídolos para mim. Os caras, porra, pegaram muitas dessas teses comigo e hoje em dia estão evoluindo aí. Um ponto também que eu queria falar sobre movimentações, né? Como é que eu trabalho a movimentação para fazer? Eu sempre tento trazer o sentido da forma na execução. Quero que você bem preste atenção. Ó. Aí eu estou fazendo exatamente o sentido do pelo que está na referência. Independente de eu estar fazendo uma técnica de linha, de mini risquinho, ou se for pontilhismo, eu sempre vou trazendo no sentido da forma. Se essa parte aí do supercílio é um volume por conta do osso do crânio, então mesmo eu fazendo o pelo, eu tenho que entender que ele tem que fazer esse formato desse volume dessa forma, porque senão a gente acaba perdendo muito dessa ideia de tridimensional do realismo, tá? Por isso que eu sempre falo, entende que o realismo é um trabalho que ele é feito por etapas. Nem viagem que tu vai fazer de primeira já vai ficar prontão ali aquela parte, não. Você vai fazendo por partes, é como se você estivesse degustando, você não vai virar um copo de cerveja. É como se fosse um vinho, você faz um pouquinho, olha para referência, bota mais um pouco de pigmento, olha, tá? É uma matemática, velho. É pura física. Coloca mais pigmento, percebe onde é mais suave, deixa de botar tanto pigmento ali. E você tem que ter essa sensibilidade. Eu até acredito que a parte de percepção, essa sensibilidade de percepção, se desenvolve mais no realismo e a execução técnica se desenvolve mais no old school. Eu sempre falei muito disso para os meus alunos e por isso que eu decidi fazer essa aula agora para trazer vários estilos, inclusive o old school também, porque eu acredito que ele é muito rico nessa parte de execução, de você conseguir fazer aquele traço contínuo, inclusive vai ser falado na aula, uma pigmentação bem sólida e principalmente você conseguir derivar o pigmento preto só com a suavidade da mão, que é o que eu estou fazendo aí, ó. A maioria de aplicação desses tons aí são tons mais escuros, ou preto ou sombra escura. E aí eu venho na suavidade da mão e consigo fazer um tom médio e muitas vezes até um tom claro. Isso eu aprendi no old school. Depois eu tive uma grande evolução depois que eu conheci o trabalho de Dalier, que ele me pediu para praticar com caneta Bic, que inclusive eu também indico muito, praticar desenho realista com caneta Bic e buscar fazer a sombra, tá? Não é rabisco nem risco não com a caneta, sombra. Você vai ter que desenvolver uma mega suavidade da mão. Depois você consegue, já era, é igual andar de bicicleta. Igual esse trabalho aí, que eu fiquei 5 meses sem tatuar, já voltei fazendo um realismo e a execução foi muito rápida. Acredito que 5 horas e 40, não, 8 horas de trabalho. Um trabalho que tem muita textura. A gente fez uns efeitos de aquarela em preto e branco que dá muito trabalho. E outra, sem usar tom de cinza. Aí eu estou usando uma escala tonal que é da seguinte forma: eu tenho um batoque com preto puro, tenho um batoque com 30 gotas de preto, outro com 15 gotas e outro com 5. São batoques GG. Todos que são os batoques que não é só o preto puro, eu completo com diluente, tá?
Que aí é a sombra escura, a média e a clara. E depois desse batoque eu tenho um batoque de branco e um de sombra de branco. Sombra de branco agora eu estou botando 75% de tinta e 25% de diluente, beleza? Diluente mais indicado hoje que eu indico pra galera é o diluente da mesma marca da tinta. Eu acho mais interessante de usar porque tem mais fluidez. Aí, uma outra dica aqui muito importante. Quando a gente vai desenvolvendo o trabalho, se você não tiver tendo aquela preocupação de estar indo no batoque de descarga, de estar indo lá no algodãozinho limpando, o que é que acontece? Você vai contaminar todas as outras tonalidades e você não vai ter as tonalidades específicas que você quer, escura, média e clara e preto não, tá? Então, por exemplo, eu fiz toda uma derivação nesse olho aí, no olho esquerdo, aí vou trabalhar no olho direito com já começando na parte mais preta, mais escura. Então eu tenho que ter certeza que o bico tá totalmente sem tonalidade para mim vir aplicando a tonalidade preta. Parece muito lógico, até bobo, mas se eu falar para vocês que eu passei anos e anos cometendo esse erro e me perdendo no trabalho, e acredito que tem muitos artistas que também cometem o mesmo e se perdem hoje por não perceberem isso. Às vezes é uma coisa sutil. Por isso que eu defendo muito minha maneira de ensino, tá? Porque não é só você estar percebendo o que está acontecendo na tatu ali. Se o professor ele não conseguir te passar qual que é a lógica daquilo, você não aprende da maneira correta. Você pode pegar um macete ou outro e às vezes levar 5 anos para desenvolver uma coisa que se o cara te dá uma virada de chave dessa, tu vai evoluir em um ano que você evoluiria sozinho em 5, 6, entendeu? Então eu acho muito importante estar trazendo o conhecimento dessa forma. Tem muito tatuador que eu inclusive acompanho e vejo tatuando em convenções e tudo mais, visito nas lojas. Os caras tá tatuando aqui num bico, bota no outro. E eu vejo que, pô, faltava ali um batoquinho de descarga para dar uma acelerada no trabalho, para conseguir mais contraste. O que acontece? Quando finaliza o trampo, tá uma tonalidade só. Você não consegue enxergar o preto, meio tom, sombra escura, sombra clara, tá? Que isso é uma das buscas pra gente que quer conseguir realmente fazer um trabalho tridimensional, um trabalho realista que impressione, que pareça realmente que tem aquele volume, que está recebendo iluminação, que está recebendo sombra. Então isso aí eu acho que a gente tem que estar sempre de olho bem aberto. Tem muito artista que diz, ah, velho, mas é uma dica dessa, eu nem sei, vou tentar, vou botar em prática. Eu sempre fui assim, eu sempre experimentei muito. Eu defendo muito e até insisto pro pessoal que estuda comigo. Sai da zona de conforto, sabe? De ficar, vou fazer porque eu ouvi falar. Tem muito modinha hoje. Hoje tem muita modinha, a gente tá na geração da imitação. Não tô falando de você pegar uma referência, fazer uma releitura, não. Imitação é, por exemplo, teve uma época que eu fiz sumi-tonalizado, que foi uma forma de sombrear. Já tem alguns artistas que já faziam tonalizações, como por exemplo o Jander, que é um mestre da tatu também. Inclusive respeito demais, curto muito o cara. E eu fiz uma forma minha, né? Pelo o crescimento da internet, a divulgação em massa das mídias, cara, muito cara começou a fazer e começaram a inventar moda e tudo mais, tá? Aí aparece um outro tatuador que trabalha só com preto puro. Aí pronto, se for um cara que tá em ascensão e que tá aparecendo na mídia e todo, os caras querem fazer. Tipo assim, é muito legal você tá por dentro do que tá acontecendo. Presta bem atenção. Você tá inteirado do que tá acontecendo, você tá participando, tá evoluindo. É muito legal, mas você tem que ter cuidado para não ser um Maria vai com as outras, tá? Eu sempre digo, experimenta, mas tenha a sensibilidade de entender se aquilo é para você ou não, se é para sua forma de fazer ou não, porque pode vir ali atrapalhar. Tu é um cara que já está acostumado, por exemplo, a trabalhar com recuo, ou com máquina de bobina, ou com alguma máquina rotativa que tem um recuo e tu já faz um trabalho massa, tá? Evoluindo a passos largos. E aí do nada tem um camarada que aparece com as máquinas Direct Drive dura, fazendo propaganda que a máquina é boa, ganha uns patrocínios, que hoje em dia é muito disso, o cara ganha um patrocínio e já bota a máquina no céu. E aí tu cai na besteira, se desfaz da tua e vai usar essa máquina dele. Você vai botar seu trabalho a perder e vai
dar um tiro no pé, atrapalhar a sua evolução. Eu já passei muito por isso, tá? E por justamente ter quebrado a cara, eu venho aqui para aconselhar vocês não fazerem a mesma coisa, tá? Passei já pelos caminhos das pedras. Ó, a importância de fazer o decalque da maneira que eu faço na matricial, Photoshop Touch, tudo mais, fazer aquele processo todinho de desenho, é que onde tem as pelagens de cabelo branco, os fios mais claros, ele fica negativo, tá? Então facilita muito do que se você tivesse feito o trabalho lá de decalque na mão e separar os fios, tudo mais. Você tem uma mão de obra maior e no final não fica com tanto acabamento. Então, um outro ponto, eu falei, vou fazer por etapas, né? E o que é que está acontecendo? Qual é a lógica mental na execução? Eu estou indo para onde eu acredito que vai me dando mais trabalho e vou deixar o que é mais simples, menos cansativo para o final. Na minha cabeça é simples assim. Por quê? Eu tive uma experiência quando eu estava ainda atendendo cliente de, cara, eu vou começar a fazer aqui o trampo e vou botando o quente aqui e vou deixar a expressão para o fim. Ficou nitidamente gritante assim que não ficou legal o trabalho, literalmente não ficou legal, que o cliente percebeu, eu percebi também, falei, cara, eu vacilei, eu fui fazendo tudo, roupa, fundo, tudo que tinha e deixei justamente para o final, o mais importante que era a expressão, como eu já estava muito cansado, o cliente sensível, apreensivo também, que ele dizendo que estava sentindo dor, eu não consegui dar tanta dedicação, no caso a dedicação necessária que precisaria para a parte mais importante. E a partir desse dia eu percebi, eu falei, cara, eu vou começar a fazer o oposto. Então, por que que eu tô fazendo, por que que eu tô falando isso? Todo conhecimento que eu trago para vocês aqui, toda técnica que eu trago é baseado em coisas que eu já passei, que eu desenvolvi, coisas que eu já fiz, para que eu venha compartilhar realmente, tá? Algo que já foi testado, comprovado, validado, beleza? Então, quando eu trago uma experiência dessas para vocês, pode ter certeza que é para economizar tempo, para economizar dor de cabeça e estresse. Porque, cara, o que eu consigo evoluir em um artista que estuda comigo em 3 meses, eu levei para desenvolver em 5, 6, 7 anos, tá? Hoje eu vejo a galera, eu tava até comentando com um outro artista, amigo meu, o Gustavo Milano, a gente tava jogando um dos concursos. A gente tem um mega concurso para alunos e tal. Você que está assistindo não sabe como é que funciona ainda, fica olhando no meu canal do YouTube, a gente tem live todas as terças, eu explico lá como é que é. A gente dá oportunidade também para tatuadores iniciantes participar de concurso e terem a chance também de ganhar prêmios padrões internacionais. E a gente tava comentando sobre isso, tipo, tem alguns estilos de trabalho, tipo esse trabalho que eu estou fazendo aí, há mais ou menos ali 10 anos atrás, um cara que conseguia fazer um trabalho como esse, ele era reconhecido mundialmente, literalmente. Para pensar como a tatuagem evoluiu. Hoje em dia, qualquer tatuador que se dedica muito e está estudando, com 6 meses faz, cara. Tem aluno meu com 3, 4 meses, bem dedicado, que está conseguindo fazer trabalhos iguais ao meu e é normal, não é um trabalho, mas que caramba, impressiona, é um trabalho convencional para a gente ver como tá acontecendo a evolução da tatu e como tá sendo uma evolução tão rápida, tá? Então isso aí mostra pra gente que a gente não deve também estar batendo fofo, dando uma de João sem braço, moscando, deixando de estudar pra estar assistindo sério, porque uma coisa que eu muito falo pra galera é que, tipo, véi, se vai entrar, já entra pra fazer da forma certa, mano. Se você parar pra pensar, dificuldade vai ter em qualquer profissão. Qualquer coisa que você for fazer vai ser difícil. Você não, vou ser médico, fazer uma faculdade, você vai gastar o dinheiro do mundo inteiro para se formar, vai estudar igual um maluco, depois vai trabalhar muito, tá? Aí você vai dizer, ah, mas eu vou ganhar grana. Nem tudo é só grana. Dá pra você ganhar mais grana do que 5 médicos juntos, se o problema for só grana, mas não é essa a ideia, tá? Vamos fazer uma coisa que a gente ama porque a gente gosta, não só pelo dinheiro, mas vamos fazer bem feito. Às vezes eu fico revoltado, cara. Tipo assim, a facilidade que a tatuagem proporciona pra você virar tatuador. Teve até uma vez que eu falei numa live que hoje eu acharia, eu acho mais interessante dedicar o tempo
de estudo de uma faculdade para a carreira de tatuador, porque eu acho que é mais promissor, e teve pessoas que criticaram, falaram que eu estava fazendo apologia a não estudar, não fazer faculdade, mas não é nada disso. Eu só fiz um comparativo, né? Que às vezes o cara vem estudar comigo e, pô, Diego, tatuar 5 anos. Quando o cara mostra o trabalho, eu fico, caraca, velho, com 5 anos já dá pro cara estar muito mais avançado. Eu pergunto, como é que você tá estudando e tal? Não, às vezes eu vejo um vídeo, vou na doida, daí é foda. Não tem ir na doida, não tem vou ver o que é que dá, entendeu? Essa é a ideia de responsabilidade que eu quero para quem estuda comigo. Vai entrar, então vamos fazer o negócio bem feito, vamos botar para gerar, porque tipo assim, se você tivesse em outra área, se fosse se formar, fazer qualquer outra coisa, você ia dedicar, não era só tempo, né? É tempo e dinheiro. Tipo, um workshop como esse aqui, eu acho um presente, de verdade, tá? O curso completo com várias aulas. Todo o pessoal que estuda comigo consegue entrar em contato comigo, fala comigo no WhatsApp, no direct. Ainda tem cara que fala, não, workshop não vale a pena não, a gente não aprende, eu vou ficar só olhando aqui de longe e tal. Só que esse tipo de cara é o cara que não quer crescimento, ele não quer investir na própria carreira e tal. Eu sempre invisto, não só em workshop online, tudo que sai eu tenho tudo. Eu não acredito em concorrência, tá? Sempre que sai um workshop de alguém, eu pego, vou assistir e tal, aprender também. Às vezes eu vejo técnica minha sendo passada por outros, às vezes aprendo muita coisa também com a galera pra agregar no que eu já faço, mas eu tô sempre buscando investindo. Já gastei tipo 150 mil reais com workshops, eventos, convenções, viagem internacional para evento e tal, para poder agregar na minha carreira. E quando eu vejo um tatuador dizendo que quer crescer e não quer investir, eu fico tipo, pô, velho, não tem muita lógica você querer ser um cara grande na profissão, né? Imagina como é que você ia ser um grande advogado sem fazer uma boa faculdade, né? Isso. Então essa é a lógica. Se dedica. Não estou falando só de investir valor monetário, investe tempo, tira dia, horas para estudo. Eu faço isso e pretendo fazer para sempre. Sempre peço muito pro pessoal, assiste mais de uma vez. Um workshop como esse aqui é muita informação, tá? Não só informação sobre técnica, tem vários pontos de vista que eu compartilho que eu levei anos para perceber ou para aprender em outros workshops caríssimos. Então, tenta ver e rever para que isso vire um mantra, tá? Não saia da mente para que você entenda realmente o que está acontecendo aqui. Ó, agora eu estou trabalhando com agulha que por muito tempo eu deixei ela meio que em off. Estava trabalhando com muito com agulhas grandes e dei uma pausa com agulha pequena e agora eu comecei a voltar. Estou trabalhando com Magno de 11, tá? Sempre com um movimentinho mais fechado para fazer sombra mais clara. Então você consegue perceber já de cara a diferença da pigmentação feita com a de traço, né? Ela fica uma pigmentação mais dura. E quando eu venho com a agulha de Magnum, ela consegue dar essa sombra mais suave, mais dispersa. Então a gente tem que entender que para cada tipo de efeito vai ter um tipo de técnica, um tipo de equipamento, um tipo de movimento, tá? Então eu fiz uma boa parte com a agulha de traço, textura, tal, tudo que eu queria que ficasse com mais definição. E agora eu venho com a agulha de Magno. A agulha de Magno já venho suavizando, tirando mais as marcas. O movimento também é bem suave. Tento deixar a agulha mais em pé para que ela não pigmente tanto, porque quanto mais eu inclino e pressiono, mais a pigmentação fica sólida. E agora eu estou trabalhando também uma outra forma de fazer, que são movimentos mais devagar e mais longos. Antes eu fazia um movimento mais rápido, mais acelerado da sombra. Agora eu estou fazendo uma movimentação mais na manha, mais devagarinho, ó. Eu consigo ir fechando os poros. Muitas vezes eu cruzo também a movimentação assim para ficar mais fechadinho e não ficar tanta marca. Eu também queria falar aqui sobre uma das partes que eu estou fazendo da aplicação que ainda tem confusão e dúvida sobre movimento. Tem o movimento de pêndulo, movimento de vai e vem, tá? Movimento de pêndulo, que é o movimento pendular, que eu também uso muito. Ele é um movimento que ele vem, a agulha vai entrando, perfurando na pele, e ela vai saindo, perfurando menos, tá? Parece um movimento de gangorra, de pêndulo, literalmente. E o movimento de vai e vem não, ela entra na pele, insere na pele e ela fica
na mesma profundidade, fazendo um movimento de vai e vem, sem sair da pele, sem aprofundar mais, tá? Então, para cada tipo de forma de sombra, a gente usa uma forma de pigmentar diferente. Por exemplo, quando eu quero uma pigmentação uniforme, mesmo que não seja um bloco mais sólido de uma cor mais escura, eu faço um movimento de vai e vem. Quando eu quero sombra suave, tá? Uma sombra de monocromia, que ela vem fazendo tipo degradê, o escuro ficando claro, aí eu venho fazendo um movimento pendular. Ela vai entrando na pele e saindo pigmentando menos, entendeu? E aí a gente consegue fazer esses efeitos distintos. Aí, quanto menor a agulha, preste atenção, para trabalhar com sombra clara, você tem que fazer o movimento mais suave. Duas coisas que eu faço: levitação da mão em cima dos dois dedos, o dedo mindinho e o anelar. E aí eu também faço um movimentinho de levitação. Para facilitar a sombra, eu recuo muito a agulha no cartucho, tá? Tem alguns tatuadores que conseguem sim fazer com a agulha mais para fora e tudo mais, mas no meu ponto de vista, pelo que eu já vim desenvolvendo até aqui, eu acredito que é mais fácil fazer com a agulha mais recuada. Eu consigo fazer com mais facilidade. E eu acredito demais que para a gente fazer uma execução de um trabalho como esse, como por exemplo, essa parte do trabalho aí, eu já estava tatuando há mais ou menos umas 3 horas de tatu, tá? Usando muito mais agulha de traço do que agulha de pintura. Então, para a gente conseguir manter esse padrão de qualidade, continuar fazendo todos os detalhes, toda a definição, arte finalização, tem que ter toda a cautela e paciência do mundo. Não viaja que o tatuador que tatua bem é o cara que trabalha rápido, isso é muito relativo. Tem muitas formas de fazer que adianta o seu trabalho, tem outras que você tem que fazer com mais cautela. Algumas aplicações provatórias. A gente aprende muito sobre isso na pintura em óleo. Eu até acho muito interessante vocês abrirem leque, tá estudando outras coisas, aquarela, escultura, pintura, desenho, carvão, giz de cera, pastel seco, para que vocês entendam outras mídias e consigam expandir o olhar e visualizar a forma de fazer de forma diferente também, tá? Vocês conseguem entender como é que aplica em texturas diferentes. E eu acredito que isso abre muito um leque também. Porque assim, todo o trabalho que eu faço hoje na minha carreira é uma somatória de vários estilos de arte que eu já fiz na minha vida, tá? Já fiz grafite, já trabalhei com desenho de rosto. Aí uma época eu fiz série de desenho, eu mesclava aquarela, guache, nanquim. Então isso tudo veio para estar agregando cada vez no meu trabalho. Tem uma premissa que eu sempre digo para alguns alunos meus: a gente que trabalha com tatuagem, a gente tem que ser um pouco de tudo, sabe? Um pouco de tudo. Tudo muito baseado em percepção. Por exemplo, você está fazendo uma tatuagem realista, mas você tem que ter uma noção de textura, de tecido. Tipo essa parte aí, eu tô fazendo umas tramazinhas que tem na blusa, né? Na camisa do Salvador Dali. Então, pra gente estar conseguindo cada vez fazer um trabalho mais rico em detalhe, o que eu acho mais interessante é você estar sempre praticando uma variação mais ampla possível de texturas. Como assim? Vou dar um exemplo para vocês para que fique mais claro. Pega uma semana de estudo, por exemplo, para praticar a textura de osso. Faz tatu de crânio, desenho de crânio, pintura de crânio. Pega uma outra semana e faz estudo de olho. Aí tu faz textura de olho olhando para cima, olhando para baixo, um olho de criança, olho de uma pessoa mais anciã, tá? Porque isso aí vai começar a te deixar com uma bagagem técnica. Eu acredito muito no ponto de vista de que quanto mais você observa e compreende as coisas, mais você está se enchendo de referência para que numa próxima vez que você for externar isso, você consiga trazer todo aquele conhecimento adquirido, tá? Eu sei que às vezes parece um pouco complexo essas coisas que eu falo, mas tudo baseado em muitos estudos, muitos livros, algumas palestras de alguns artistas plásticos. Então, bota fé na ideia e tenta sempre botar em prática, tá? Por quê? Eu sempre peço muito pra galera, pratica, estuda e tudo mais, e eu percebo que a galera, nem todo mundo, tá? Não vou também generalizar, mas tem muito tatuador que tem muita vontade e coloca muito pouco em prática. E eu sempre falo, não tem como você plantar
abacaxi e colher milho não. Você só vai colher o que você plantar. Então, diariamente, cara, eu recebo depoimentos de tatuadores que estão frustrados, estão querendo sair da profissão, estão querendo abandonar a carreira, se reclamando por situações financeiras difíceis, tá? E aí é muito complicado, porque eu vejo hoje a tatuagem em ascensão. Acho que é uma das profissões que está mais crescendo no país. Então, se tu entra numa profissão como essa e não está conseguindo se destacar, não está conseguindo desenvolver, na maioria das vezes não é porque o cliente não tem dinheiro para pagar ou sua cidade é pequena, tal, que isso é tudo desculpa que a gente inventa para a gente mesmo. Na maioria das vezes é a incapacidade da gente de investir em conhecimento, de se desenvolver, de aprender a se vender melhor, de desenvolver estratégia de marketing e tudo mais. Tem vários tatuadores que eu conheço que são famosos, que cobram muito bem, que vieram de cidade pequena ou que moram em cidade pequena até hoje e com certeza consegue cobrar valores muito mais elevados do que tatuadores que estão tatuando em capitais hoje, em verdadeiras metrópoles, tá? Então tem muito disso. Busca conhecimento, investe em você. Eu acredito demais que hoje o diferencial do tatuador que está em ascensão, que está crescendo, para o que está passando dificuldade, para o que está parado, é o que está investindo em conhecimento, que está indo para evento, que está buscando conhecimento, tá? Então, por exemplo, você já está de parabéns por estar fazendo parte de um projeto como esse, de aulas tão extensas, de um conteúdo tão massivo, tá? É a primeira vez que eu faço algo tão grande assim, com tanto conteúdo, e acredito muito no conhecimento direcionado. Eu acredito muito que o conhecimento direcionado da maneira certa, tá? A gente consegue evoluir muito mais rápido. Eu conheço alunos que estudam comigo e chegaram a estudar com outros professores. Tem muitos professores, muito bons professores no país, tá? Inclusive eu curto o conteúdo de alguns deles, mas em contrapartida também tem muitos professores que acabam confundindo a galera. E tem vários relatos de alunos que estudaram comigo, passaram a estudar comigo tipo 2 meses e conseguiram evoluir o que fizeram o curso de um ano com o tatuador A ou B, tá? Então, quando eu cobro, quando eu dou uma dica, quando eu até insisto para a galera fazer e falo novamente, é porque eu acredito que dessa forma tem uma maior evolução. Então, sempre estuda e pratica. Estuda e pratica. Essa é uma das maiores lógicas da evolução, não só da parte artística, desenvolvimento pessoal. Sempre que você aprender alguma coisa, já corre, coloca em prática para tu poder aprender uma segunda, porque assim você consegue criar um fluxo de aprendizado, tá? E também de evolução. Ó, e agora a gente está fazendo uma sobreposição. Eu fiz toda a parte de textura com agulha de traço, tá? E agora eu estou vindo com agulha de magno. Agora sempre muito importante, eu não canso de falar. Tenta deixar a pele mais inteira possível, sem lesões, sem sangramento, sem inchaço, porque isso é o que vai diferir de um trabalho que vai permanecer por muito tempo na pele, tá? De outro que vai precisar de retoque logo logo. Eu sempre falo pro pessoal estar observando, eu não canso de falar mesmo. Tipo, eu tô fazendo essa parte da tatu, essa outra parte ali de cima faz muito pouco tempo, mas não tem vermelhidão nem sangramento, tá? E outro, meu trabalho, eu não peço pro cliente voltar para retocar com o tempo depois e tal, porque baseado nos estudos que eu já fiz de experimento, de pigmentar e pedir para ver depois, pedir com um ano depois, 99% dos trabalhos ficam e ficam para sempre, tá? Tem um ou outro trabalho que às vezes o cara tem alergia a alguma coisa, ou já vai pegar sol e mar já nos primeiros dias e tal, aí precisa de retoque sim, mas por irresponsabilidade do próprio cliente, tá? Aí eu venho fazendo também outra parte de textura, por isso que eu sempre falo para vocês, ó, o que acontece muito comigo, às vezes eu estou num local e o local não está interessante, o papo não está legal, eu fico observando, tá? E percebendo o que dali de textura eu posso trazer para o meu trabalho. Então muitas vezes a gente tá fazendo uma tatu que tem uma textura ali na referência e tudo mais, tem uma textura de cabelo. Mas aí você já viu no seu dia a dia, você já viu na vida real, você conseguiu interpretar de uma maneira mais completa e aí você tem uma facilidade maior de executar, tá? Por exemplo,
Tem uma textura que eu fiz numa série de desenho que foi o maior sucesso. Eu fui premiado em várias convenções com essa série de desenho porque eu reproduzi uma tramazinha que tinha num tamborete de uma casa minha há muito tempo e tal, e eu tentei reproduzir aquilo, aquele trançado da palha, fiz algum exercício, consegui, achei muito da hora porque ficou parecendo em 3D, deu um efeito massa. Então sempre que eu tinha alguma oportunidade de usar aquela textura, eu colocava em algum lugar da minha série de desenho e se enriqueceu muito na parte de detalhe de série, tá? Então desde essa época que eu vi que eu tive muita sorte, que deu muito certo essa escolha, que eu tento fazer isso nos meus trabalhos. Então, se eu consigo perceber de alguma forma uma textura de osso, uma textura de palha, de madeira em algum lugar, tento reproduzir, percebo que ficou muito bom. Quando eu vou fazer uma tatuagem que tem uma referência, que tem um crânio, aquilo vai me ajudar muito a assimilar a textura do crânio que está na referência, tá? Entenda bem, eu não vou trocar a textura da referência pela que eu observei ou aprendi em outro lugar, mas aquilo vai me ajudar muito mais a assimilar e a reproduzir. Então, por exemplo, eu estou fazendo essa parte aqui do cabelo, mas esse mesmo efeito do cabelo aqui eu já usei, por exemplo, para fazer alguns pets, alguns cachorros e tudo mais, porque é uma pegada parecida. O movimento que a mão faz, a perfuração que a agulha tem, tá? O tipo do risco que eu estou fazendo. Então, isso é muito importante. Você às vezes aprende um tipo de textura para um tipo de trabalho, você pode variar para fazer vários outros tipos de trabalho. Por exemplo, às vezes você faz um cabelo assanhado. O cara tá jogando futebol com o cabelo assanhado, você tá fazendo um retrato fazendo aquele cabelo. Muitas vezes essa textura desse cabelo você vai usar para fazer uma tatuagem de um leão realista, tá? Parece muito complexo, mas não. Quanto mais você tá aprendendo e visualizando referência diferente, você vai internalizando aquilo ali para num próximo. E aí o mais importante dessa parte aqui, que eu até achei bem interessante de filmar, é vocês entenderem bem que para cada tipo de efeito do cabelo eu faço um movimento de uma forma diferente. Tem cabelo que é fio, tem cabelo que é mecha, tá? Então a mecha a gente vai pigmentar como um bloco e o fio a gente vai fazer como um risco. E aí você vai perguntar, Diego, sim, mas quando eu vou saber onde é que tem que ser fio, onde é que tem que ser o bloco da mecha? A referência que vai dizer. Não adianta, se tem uma bola preta no cabelo lá, faz uma bola preta, tá? Esse é um dos pontos que eu mais martelo quando a gente está falando sobre realismo. Só reproduz o que você está vendo. Se é uma mancha preta, faz uma mancha preta. Não inventa de, vou fazer fio a fio para ficar mais realista. Vai ser o oposto, vai estragar o trabalho. Não vai ficar realista, porque o real a gente tem que reproduzir o que está vendo. Você está vendo uma fotografia ali, onde o preto é uma bola, onde o cabelo é uma bola preta, faz uma bola preta, tá? Se tiver risco, faz risco. Eu acredito que assim você vai ser muito feliz nas decisões quando você estiver fazendo um realismo. Acontece muito com olho. Às vezes a galera tá fazendo para competir, querendo impressionar o jurado e na fotografia não tem o cílio, é só um bloco preto aqui em cima do olho. E o cara, não, para deixar melhor, ele vai e bota o cílio. E aí ele acaba que ele começa a destruir o acabamento do realismo. Porque se a fotografia não teve iluminação suficiente para apresentar aquele cílio, é totalmente desnecessário ele colocar, entendeu? Porque aí ele vai estar distorcendo a referência original. Então é muito importante a gente até trazer as distorções que tem na referência. Isso é um ponto que eu acho bem interessante. Você parar para pensar, a gente é tudo torto, né? A anatomia da gente, tipo assim, ninguém tem uma simetria perfeita no rosto, nem eu, nem você. Se você pegar e for analisar, tem até um aplicativo, tem algumas brincadeiras que a galera faz, você fotografa seu rosto e espelha os dois lados. Você vai se transformar em duas pessoas totalmente diferentes. Tipo, se você fosse os dois lados iguais do seu lado esquerdo, seria de um jeito, os dois lugares do seu lado direito seria outro, porque a gente é tudo torto. Então, a tatuagem realista, ela tem que trazer essas imperfeições, tá? O cabelo que está assanhado, você vai trazer para tatuagem, você tem que trazer tudo aquilo. Se o cara tá sujo, é o que eu tava até falando. Eu fiz uma tatuagem do Ragnar da série Vikings, que ele tava com a pele toda suja, muita sujeira, muito sangue. E eu pensei, caramba, velho, essa que é a ideia, a gente trazer a sujeira, o cabelo assanhado, a imperfeição, a barba para o realismo, tá? Isso aí é onde você se demonstra capacitado. Aí é onde separa os homens dos meninos. Você vê que além de conseguir reproduzir, você consegue perceber e vice-versa. Perceber
reproduzir com alta qualidade. Uma coisa bem importante é sempre buscar a melhor referência possível, tá? Sei que hoje em dia é complicado da gente conseguir uma fotografia como antigamente, que antigamente os caras bolavam um cenário, tinha uma iluminação profissional. Hoje em dia, depois que os celulares, hoje cada dia tá com câmera melhor, todo mundo tá tirando suas próprias fotos e tudo mais, sem ter noção nenhuma de iluminação, não tem foto profissional. Então, para isso, a gente tem que ter uma cautela. Quanto melhor a qualidade da fotografia, nitidez, tudo mais, contraste, melhor a qualidade da tatu. Sempre busque contraste. Quanto mais você identificar mais rápido na referência o preto e o tom de volume, no caso o tom da pele, melhor, tá? Por quê? Quando a gente está executando um trabalho, quanto mais rápido a gente percebe, mais rápido a gente executa. Então, por exemplo, se você tem um trabalho, você está reproduzindo uma referência, que ela tem 40 tonalidades de cinza, entre preto e branco. Para você conseguir perceber isso, trazer para a pele, acertar o tom, vai ser uma luta. Então, quanto mais você conseguir diminuir isso aí na hora da percepção, tem várias técnicas também que dá para fazer no Photoshop, que inclusive vai ser passado nesse curso também, mas facilita, porque você percebendo mais rápido, você faz uma aplicação mais assertiva. A aplicação mais assertiva, por exemplo, você tem uma referência aqui que você está tatuando que ela tem meio tom e tom escuro. Se você identificar rapidamente onde é meio tom e tom escuro, você pega o tom e aplica, pega o tom e aplica. Se é uma referência que tem meio tom, tom escuro, tom claro, tom médio e for tudo muito variado, você vai ter muito mais dificuldade de reproduzir e de acertar as tonalidades. Concorda comigo? Então, quanto mais rápido você acertar, melhor. Não só para você e para a execução do trabalho, mas também para o cliente. Porque você vai fazer uma aplicação no local, já vai ficar na tonalidade. Você não vai ter que ficar aplicando e voltando para aplicar mais, e voltando para aplicar mais, e machucando e machucando. Além do cara sofrer mais, a tatuagem ela vai ficar precisando de retoque, né? Porque a lógica é, quanto menos você machucar, mais o pigmento vai ficar. E tem tatuador que faz justamente o oposto. Então, eu sempre consigo fazer de uma forma que a tatuagem fique muito tempo, porque eu dou uma mapeada antes. Essa mapeada, como é que eu faço? Sempre dou uma observada bem. Quando eu fazia trabalhos para competir, eu ficava 2 dias antes tatuando mentalmente a imagem, observando, olhando quais seriam os tons, como é que eu queria fazer, qual seria o tamanho e tudo mais, entendeu? Então hoje eu já faço isso e dou uma mapeada na referência. Eu imprimo uma que vai ser o decalque e imprimo uma para estudo. Essa do estudo eu venho com lápis e vou separando. Ah, aqui é só bloco preto. E aí eu entendo primeiramente onde é que tem todos os blocos pretos, primeiramente mentalmente, tá? Isso é bem importante, anota aí. Tenta entender, visualizar, tatuar mentalmente. Ó, isso aqui é tudo bloco preto, não tem degradê nenhum aqui, nem passagem de cor, nem monocromia, nem nada. Aí tu sai dessa onde vai entender onde é que tem sombra, escuro e meio tom, tá? Depois que tá tudo mastigadinho, você já é tipo estudar para prova, para você tirar o 10 na execução. Você entendeu tudo, onde é que vai ser vazado, onde é que vai ter branco, que eu acredito eu que é uma das partes mais complicadas de se entender. É muito interessante fazer isso antes na referência, já ir lá, marcar o branco, estudar direitinho, para na hora da execução você dar um tiro mais certo e cometer menos erros. Por quê? A arte é muito subjetiva, tá? Nunca você vai conseguir fazer perfeito. Eu já vou dizer para você que por mais que você consiga fazer um trabalho alto nível, ainda vai precisar de algo mais para chegar à perfeição, tá? Nenhum artista no mundo consegue atingir a perfeição, porque ele sempre consegue dar algo mais. A gente somos seres insuperáveis. A consciência humana é um universo. Então, se tem um cara hoje que, se você ou eu, algum artista, hoje acha que o cara é perfeito, ele mesmo vai falar, cara, não sou, porque eu, ano que vem eu vou estar fazendo um trabalho melhor. Então, se eu fosse perfeito, eu não teria mais para onde ir. Então, sempre fica com esse conceito de que, tipo, ainda tem para onde ir, ainda dá para evoluir e que você está muito longe da perfeição. A busca é sempre essa, sempre buscando fazer o próximo trabalho melhor do que o anterior. Eu tenho uma época desenvolvi uma técnica de evolução mais rápida, mais intensiva para mim e compartilhei com meus alunos também para a galera tentar fazer. Como é que era feito, como é que consistia essa técnica?
só postar um trabalho no perfil, no feed, se ele superasse o trabalho anterior. Então eu começava a me cobrar mais para evoluir. Vamos supor que eu fiz um trabalho hoje realista que ficou excelente. Se eu fizesse um amanhã igual ou menos, eu já não postaria, já ficava na ânsia de ter que superar aquele para poder postar. Então, você não ia ter uma frequência de tanta postagem no feed, mas em compensação, cada post que você faz iria dar uma superada, aí vem mais mídia, a galera comenta mais, divulga mais e você fica nessa ânsia de superação. Então, uma dica, tentem fazer isso, me marque lá no Instagram, eu compartilho para fortalecer, dou uma divulgada aí para que vocês consigam pegar mais mídia também. Agora eu tô fazendo um acabamento de sombra, tá? Que é uns efeitos de splash, tal, essas ideias aí que tem na referência. E aí já é algo mais despojado, porque não precisa tanto de acabamento, tá? Pra parecer meio que mancha e tal. Essa parte mais puxada para uma aquarela e tem um pouquinho de trash poke, que são esses splash e tudo mais. E aí você consegue perceber que até na maneira de pigmentar, tá? A forma de pigmentar ela meio que traz uma expressão sobre o estilo, ó. Já é um tipo de pintura mais grosseira, sem acabamento, porque a ideia que é para ser passada nessa parte da tatu é isso. Então, quando eu falo muito de sensibilidade, é para a gente entender. Tipo, vai ser falado em outros estilos também, como no old school, que quando você faz aquele tração grosseiro, é um traço que você tem que fazer para simular, na verdade, para imitar aquele traço que não tinha acabamento lá do passado e tudo mais. Então, quando você está fazendo um splash, você está fazendo uma pigmentação que tem aquela textura, aquela sensação de marca, de mancha, você tem que fazer uma pigmentação mais despojada, porque tem dois pontos de vista, tá? Tem você fazer o trabalho sem pressa, porque o trabalho precisa de tempo e definição, e tem outra forma que é você fazer o trabalho vagarosamente demais e acabar também atrapalhando a execução, tá? Tem que ter o meio termo. Nem tentar acelerar o passo, nem fazer devagar demais, porque muitas vezes o tatuador, ele é um artista de mão cheia, trabalha muito bem, e tem cliente que não faz trabalho com ele justamente por ele demorar muito. Então, justamente aqui nessa parte aqui de baixo, ó, dá para perceber que é uma pigmentação que eu estou forçando em alguns lugares mesmo para ficar com essas marcas, com aparência de arranhão, para dar essa ideia mais artística, tá? De você perceber o acabamento do realismo e perceber essa parte embaixo mais marcada, mais manchada com essas marcas e tudo mais, para a gente conseguir reproduzir esse efeito aí que é a proposta. Tem uma coisa que eu comecei a fazer de pouco tempo para cá nos trabalhos, tá? Independente se o trabalho tem algum fundo ou não, tá? Em volta do trabalho eu sempre passo uma sombrinha bem ralinha. Se ele tiver fundo, eu faço essa sombrinha encontrando o fundo. E se não tiver fundo, eu também faço um pouquinho para que a tatu não fique com aquela sensação que é um adesivo colado na pele, tá? A gente consegue até dar um efeito um pouco mais tridimensional. Então aí eu uso um sume bem clarinho, aquele sume de 3 gotas. E muitas vezes eu ainda dou um toque no batoque de descarga para conseguir uma tonalidade mais clarinha. Essa é uma das partes que fica um pouco mais avermelhado, mas é normal, tá? Porque é só a aguinha suja, com muito diluente, muito pouca tinta. Só no pós-cicatrização que você vai ver que fica bem suave. Então, tem partes na tatu que você tem que ter aquela experiência de entender que vai ter um lugar ou outro que vai ficar um pouquinho mais avermelhado, como por exemplo a aplicação do branco. Quando a gente começa a aplicar o branco, tem um momentinho ou outro que vai aparecer um pouquinho eliminando o plasma, pelo pigmento ser branco. Quando a gente está trabalhando com pigmento preto, ele na maioria das vezes esconde essa aplicação. O branco, primeiramente eu começo a trabalhar com sume, tá? O sume de branco, eu coloco um batoque do grande, coloco mais ou menos 75% de pigmento e 25% de diluente, tá? E aí eu vou fazendo nos lugares onde eu vejo a iluminação mais alta. Não bota na cabeça que tudo que você vê branco na referência, se a referência a foto for preta e branca, vai ser tinta branca que você vai botar o trabalho a perder. O branco é onde é o ápice, a parte mais alta, tá? E o branco puro com agulha de traço eu só coloco onde é o reflexo, onde está recebendo mais luz. Por exemplo, esses fios brancos que estão recebendo muita iluminação, depois de eu já ter passado todo o sume com agulha de magno, que eu venho com agulha de traço. E tem lugares que eu ainda dou uma segunda mão com agulha de traço para que o branco apareça ainda mais.
Uma coisa que eu venho percebendo, quanto mais o tempo passa, é que quanto menos eu aplico branco, preste atenção, mais o trabalho fica realista, desde que você faça aplicação nos lugares certos, tá? Quando eu comecei a tatuar, eu botava tanto branco, eu acreditava erroneamente que quanto mais branco eu colocasse, mais o trabalho ia ficar realista, mas não, porque com o decorrer do tempo você vai compreendendo mais sobre contraste, você vai usando mais a pele do cliente, o tom da pele do cliente como o próprio volume, tá? E aí os brancos você vai usar como brilho, reflexo, só para dar o tchan. Então tenta perceber tudo isso desde a referência. Vem trazendo lá da referência. Por exemplo, não tem branco no olhar dele ainda, mas a gente, por ilusão de ótica mesmo, acha que já tem um pouco de branco e não tem. Então essa que é a ideia. Tenta estudar mais contraste, perceber bem a referência, analisar bem a referência para daí da referência você compreender onde é que vai entrar realmente a pigmentação branca. No início acontece vários erros, sim, é normal e é baseado nesses erros que a gente vai evoluindo, tá? Acontece muito de alguns tatuadores fazer fazer algumas tentativas de estudos e acabar se frustrando querendo parar, mas não faz isso, velho. A gente só tem um caminho, o caminho do erro. Não tem como evoluir sem errar. Não tem nada na sua vida que você vai fazer sem errar, já acertando de primeiro e dando certo. Então, sempre que você errar, guarda isso no coração. Sempre que você cometer um erro, na tatu se agradece, que é sinal que você está indo no caminho certo. Porque quando você comete um erro que você percebe, é sinal que você sabe que tem que ajustar, que tem que melhorar alguma coisa, tá? E é nesse momento aí que você vai crescer. Então, eu cometi dezenas, se não centenas de erros, mas graças a Deus, em cima de cada um desses erros, eu consegui evoluir, consegui botar o pé no chão, erguer a cabeça e continuar evoluindo. Todo artista trilhou esse mesmo caminho. Todo artista começou do zero, tá? Não viaja porque hoje tem tatuador famoso que fica criticando, zombando e zoando tatuador iniciante, que eles também não começaram não pelo início como a gente, tá? Eu defendo demais quando eu vejo um tatuador evoluído, às vezes zoando um cara que está começando por ter feito uma cagadota, porque eu também fiz, acredito que a maioria fez, não tem esse cara que já começou sendo o expert da parada, todos trilharam esse caminho, ó. E aí a gente consegue enxergar que o branco, ele é uma aplicação mais sutil, é um fiozinho ou outro, um lugarzinho ou outro, um brilhozinho ou outro, tá? Então é isso, espero que tenham gostado dessa aula, foi feito com muita dedicação, tá? Esse é o final do trabalho aí. E ó, coloquem em prática. Não vai botar esse workshop na gaveta e achar que aprendeu, não. Leva pra prática, bota a mão na massa. É no campo de batalha que a gente vê a evolução acontecendo, tá? Então até as próximas aulas aí. Bons estudos, é isso aí. Valeu?